O pai e a mãe, eles têm como função ensinar as coisas práticas para a criança. Caçar, pescar, subir na árvore, nadar no rio, né, conhecer o território e tal. Mas são os nossos avós, e a gente fica velho quando a gente se torna avô, são os nossos avós que nos ensinam a alimentar o nosso espírito. Eles que alimentam através das histórias, através da sua compreensão da vida, eles vão nos alimentando. Então, para nós é fundamental. Sem o avô, a gente perde a nossa referência. E as escolas têm que ficar muito atentas para que não se deixem enganar por uma data comemorativa, como o dia 19 de abril, e ao tratar a data achar que está fazendo um bem para as crianças. Não está. Né? As escolas precisam lidar com a diferença, com a diversidade. O índio, que se comemora no dia 19, é o índio do século XVI. É aquele índio que foi encontrado pelos europeus. Nós vivemos uma sociedade muito mais múltipla hoje em dia. E as populações indígenas estão presentes. A gente consegue encontrar esses indígenas participando do Brasil de uma forma muito efetiva, seja através do cinema, da televisão, seja produzindo filmes, seja criando sites na internet específicos da temática indígena, ou através da literatura, que tem sido um pouco a área que eu tenho me dedicado mais, que é poder trazer para as crianças da cidade as histórias que os nossos povos contam, né? E numa tentativa de aproximação, porque a gente entende que a literatura é um instrumento importante para a gente compreender o outro também. E esse outro que as escolas precisam conhecer está presente, é um ser atuante dentro da sociedade. Pensar esse índio como um ser atuante é de fundamental importância para a gente crescer como um país efetivamente cidadão, não é? Para a gente crescer como um país efetivamente democrático, para a gente crescer como um país efetivamente humano, não é? E é preciso que o Brasil entenda todas essas formas de ser humano que os povos indígenas trazem e apresentam hoje no nosso cotidiano. A gente está perdendo um pouco da cultura de contar a história, não só o Guarani, como os não índios também. Eu acho que quando você conta a história, o seu filho, aí depois ele vai passando isso para outras pessoas, é bonito de ver que resgata um pouco da cultura Guarani. A gente recebeu uma série de livros, dezenas de livros com a temática indígena, selecionou alguns desses livros e a gente levou uma aldeia indígena em São Paulo, em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo, para ouvir as crianças guaranis, né? Para levar essa produção para as crianças. A nossa pauta inicial era ouvir as crianças, saber a opinião delas sobre esses livros. Foi invisível porque foi difícil com que elas de fato se colocassem, enfim, por uma timidez. Tem ali, elas são bilíngues, né? E aí se expressar em português é ainda para elas um desafio ali. E esses livros, eles foram fomentados, na verdade, por uma lei, que é a Lei 11.645, que obriga as escolas a ensinarem para os alunos a história e a cultura indígena. A história na aldeia, ela é contada. Então, hoje está sendo escrita, então a gente mesmo vai criando história. Então, por isso que hoje está surgindo muitos livros. Pode chegar em qualquer aldeia, você não vai encontrar. Porque eles mandam livros, um monte de livros. Se a gente entrar aqui, você vai ver um monte de livro aqui, ó. Mas não é livros de assuntos indígenas, não acho. Porque os livros que o governo manda para cá, os professores nem trabalham direito. Porque não é bom você trabalhar com a temática não indígena com as crianças. Eu acho que hoje os jovens e as crianças já nascem
Vamos dizer assim, já na tecnologia, vamos dizer assim. Hoje em dia as crianças já nascem vendo TV, DVD, aí eles perdem o interesse de ouvir história. Na minha época não, a gente pedia para os nossos avós, pai, para que contasse história para a gente. Hoje é difícil você ver um adolescente e uma criança pedindo para o pai e o avô contar uma história. Essas histórias que hoje as crianças, né, não indígenas estão recebendo nas prateleiras, seja nas escolas, seja nas bibliotecas, nas livrarias, são histórias que vêm dessa tradição oral. As crianças indígenas, elas crescem ouvindo essas histórias, que hoje estão sendo registradas, estão virando livros. Então assim acontece comigo também. Então as pessoas às vezes duvidam, porque eles acham um absurdo o índio ser escritor. Não, nós sempre tivemos escritores, então através da oralidade, o índio sempre passou contando história. Então esse índio sempre foi escritor. Só que ele não teve a oportunidade de escrever um livro, de publicar um livro. E hoje nós estamos tendo esse espaço. Eu vou ler uma literatura indígena da autora Eliane Potiguara, O Pássaro Encantado. No meio da mata, as crianças brincavam bem perto da casa onde moravam. Adoravam jogar bola e peteca. E riam, riam, riam. As mães e algumas meninas, abaixadas no chão, preparavam o peixe moqueado e o beiju com a farinha de mandioca. Os pássaros cantavam. Era uma alegria só. O sol brilhava, as nuvens viajavam. Crianças, está na hora de comer, chamou uma das mães. As crianças correram para ver quem chegava primeiro e riam. Como riam as crianças? De repente, no meio do silêncio da natureza, surgiu o som de um pássaro que cantava muito alto e anunciava o florescer de algo novo. Um momento mágico e bom para a comunidade. Sentia-se no ar aquele frescor. Mas as crianças levaram um susto com aquele canto. Imediatamente, no meio da mata, a avó apareceu e disse: "Não se assustem, crianças, é o pássaro que vem de longe." E contou: num tempo muito antigo, todas as crianças da aldeia estavam muito quietas e sérias. Elas não brincavam com seus brinquedos, não corriam como antes e nem pulavam nos rios. Nem um sorriso elas davam. E criança parada é sinal de algo que não vai bem. Elas estavam assim porque o grande avô tinha morrido. Todos sentiam muita falta dele, que era o pajé da comunidade, aquele que curava e conversava com todos. Era normal que as pessoas ficassem dias e meses meditando sobre a morte de parentes. Era um momento de reflexão sobre a passagem da pessoa pela vida. O que ela construiu, como contribuiu para o bem-estar da família, como amou seus filhos, netos e bisnetos. Mas as crianças não entendiam as coisas dessa maneira, só viam a tristeza. Certo dia, a grande avó, muito triste, foi para a mata. Lá havia animais, frutas, árvores gigantes e rios. Também havia os seres encantados, os espíritos da floresta, das pedras, das águas, das cachoeiras e o espírito dos rios. As avós, mães e meninas, de vez em quando, iam para lá recolher alimentos para a comunidade. Mas dessa vez, a grande avó foi sozinha. Bem no meio da mata, encontrou uma pedra e ali se sentou muito concentrada. E pensou, pensou, pensou. Enquanto isso, na aldeia, as crianças caladas observavam as famílias, mas sempre tinham um tom interrogativo. Elas queriam saber por que as pessoas adultas choravam e ficavam tristes quando alguém morria. E por que, às vezes, o grande silêncio tomava as pessoas
elas queriam a alegria de volta. Ela se lembrou de um canto de pássaro que ouvia quando era criança. O canto era único e lindíssimo. E então recordou-se que dentro de um topo de árvore bem grande estava escondido um canto antigo de pássaro que seus avós cantavam para ela e para a comunidade. Levantou-se da pedra, procurou o toco, vasculhou tudo e achou. Era o mesmo toco da sua infância, só estava mais velho. A avó agachou ao lado dele e olhou, olhou e olhou, mas não encontrou nada. Dentro do toco só havia escuridão. Nesse instante surgiu um pássaro de grandes asas voando sobre sua cabeça. Era lindo, um símbolo de beleza e amor no coração. O imenso pássaro começou a cantar a melodia de outrora e a bater as asas sobre a cabeça da grande avó, soltando penas verdes, amarelas, azuis e brancas. Era o pássaro gigante, era o pássaro encantado, o pássaro ancestral. Era como se ele reconhecesse na avó a grande mãe da terra, aquela que tudo sabe e protege, a quem tem a intuição como estrada e anda com a guerreira à sua frente contra qualquer perigo à sua espécie. É a mulher que detém o conhecimento da história daquele povo e que tem o dom de curar a todos. A mulher sábia, a mulher que todos respeitam. A avó recolheu as penas do chão e mostrou o braço soberano para que o grande pássaro nele pousasse. O pássaro feliz pousou no braço da anciã e ela o levou para sua casa, a fim de mostrar a todos os que habitavam naquele lugar o grande achado, a preciosidade daquele momento, a ancestralidade de seu povo. As crianças, ansiosas, chamaram pela grande avó e perguntaram onde ela havia encontrado aquele maravilhoso pássaro colorido. E o pássaro, acenando com as asas, começou a emitir suavemente a linda canção. As crianças, ouvindo aquele canto, começaram a pular e a brincar. E riam, riam, riam. As mulheres, com as penas coloridas que caíam, fizeram cocares para colocar na cabeça e colares para o pescoço, para serem usados nas festas e em momentos de alegria. Por isso, crianças, vocês não devem se assustar com o canto do pássaro, que chega de longe. De tempo em tempo, ele aparece para trazer aprendizado e alegria para vocês. É a ancestralidade do nosso povo, a nossa memória, os nossos costumes. Agora, vão brincar. Meu nome é Sofia Gomes da Rocha Gregório Corrêa. O nome da minha mãe é Camila Gomes Pimentel. E do meu pai eu só sei o primeiro nome que é Ian. Eu digo ei, eu digo oh, MC Sofia, eu digo MC Sofia. Eu sou uma menina bem pesquisadora, assim. Eu gosto de pesquisar várias coisas. Teve um dia que eu vi até uns vídeos assim, que como foi o navio negreiro, nossa, eu chorei demais, porque tinham várias coisas pesadas e fortes pra mim. Na escola, de coisas legais que tem lá, é pista de skate, um circo gigante lá, tem as oficinas de hip hop também, que a minha mãe que é a coordenadora, aí tem de MC, de break, de DJ, eu tô fazendo de grafite. Esse é o caminho que nós vamos trilhar, com muita fé e esperança nós vamos chegar lá. Sou MC Sofia representando as minas zica, com meu cabelo black, vou mandando as rima que escrevi porque eu gosto de estudar. Eu gosto de ler, também gosto de brincar, brincando com as amigas, isso que é da hora, estudando, me divertindo, tudo isso no hip hop kids, chegando de mansinho, esse é o caminho, esse é o caminho. Eu gosto mais de história. História e pesquisa, porque história eu pesquiso sobre a Carolina de Jesus, sobre a Frida, sobre a Clementina, todas as que eu falei na África. Carolina de Jesus, Chica da Silva, lâmpada da Carolina de Jesus, Midas, a vozinha mãe, que é a tia Clementina.
era de uma escolinha, né? Aí a minha amiguinha falou assim, bem pequena, ela, eu sei por que você é negra. Aí eu falei, por que? Ela, porque quando você era um bebê, você caiu num balde de tinta. Todo mundo me zoava, né? Aí teve um dia que eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ser branca. Por causa que as crianças me xingavam, falavam que meu cabelo era duro, quase surtou, né? Ela falou, por que você quer ser branca? Tem que aceitar sua cor, essas coisas. Aí ela foi me falando, ela foi me levando nos eventos de hip hop pra ver. Aí agora já tem umas frases que eu sei pra quem me xingar também. Meu cabelo não é duro, meu cabelo é cacheado, duro é o seu preconceito. As crianças da periferia não conseguem brincar com alegria. Será que vai dar um jeito? Ninguém podemos confiar pra um dia isso acabar e a mãe preta nunca mais chorar. Somos crianças pretas, pode crer, não tire nosso direito de viver. Somos crianças pretas, pode pá, nosso futuro é crescer e estudar. Eu já influenciei várias crianças que eu já fiquei sabendo, porque teve um dia que eu tava numa escola e as meninas de cabelo black, tudo com o cabelo presinho enrolado. Quando eu comecei a cantar, elas soltaram o cabelo, tiraram a xuxinha, começaram a balançar o cabelo. A professora ficou muito, ela chorou de emoção, porque eu tava influenciando as crianças. Aí elas soltaram o cabelo e começaram a se sentir livres, assim. Menina pretinha, exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha, todo mundo cantando, hein? Vai, menina pretinha, exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha, devolva minhas bonecas, quero brincar com elas, minhas bonecas quero brincar com elas, vou me divertir com a tua sobrinha, nada de é legal, mas eu prefiro a maquela africana, com na história do meu, sou negro, esse é orgulho da minha cor, menina pretinha, exótica não é linda. Bom dia, eu sou a professora Keimi Tomi, professora de artes. Eu dei aula no Rui Blanc o ano passado e a convite da professora Solange eu vou fazer uma leitura para vocês. O livro é Erinlé, o Caçador e Outras Histórias Africanas. O autor, Adilson Martins. Por que as mulheres têm cabelos longos? Houve um tempo em que as mulheres usavam os cabelos muito curtos, iguais aos dos homens. Um dia, ninguém sabe por que, duas delas se desentenderam e brigaram de rolar no chão. A que levou a pior na briga resolveu se vingar e para isso cavou um buraco bem fundo no caminho por onde sua inimiga passava diariamente quando ia buscar água no poço. Com muito cuidado, cobriu o buraco com galhos e folhas para que sua abertura não fosse vista. No dia seguinte, a outra mulher foi buscar a água, equilibrando uma grande jarra sobre a cabeça. Sem ver a armadilha que lhe havia sido preparada, caiu no buraco, pondo-se a chorar e a gritar desesperada. Com a gritaria, os homens da aldeia correram em seu socorro e, deitados no chão, conseguiram segurar os cabelos curtos da mulher. Sem ter outro recurso, trataram de puxá-la pelos cabelos e, à medida que puxavam, os cabelos cresciam de forma assustadora. Quando finalmente conseguiram tirá-la do buraco, seus cabelos já estavam tão grandes que chegavam à cintura. Envergonhada, a mulher fugiu, indo se esconder de todos no interior da floresta. Longe de casa e sem meios de cortar os cabelos, a mulher tratou de lavá-los cuidadosamente e então, vendo seu rosto refletido nas águas da lagoa, notou que os cabelos grandes e bem arrumados a tornavam mais bela. Sentindo-se segura da própria beleza, resolveu voltar à aldeia, onde foi recebida por todos. Tornara-se a mulher mais bonita da tribo. Tão logo perceberam que cabelos grandes faziam com que ficassem mais belas, todas as outras mulheres deixaram que os seus crescessem também. Desde esse dia, as mulheres usam cabelos compridos e diferenciam-se dos homens por suas longas e vistosas cabeleiras. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura
e continuem lendo as suas próprias histórias. Tem mais um trecho informativo para vocês. Entre alguns povos africanos, os homens usam cabelo bem curto. Entre outros, os homens podem usar os cabelos um pouco mais longos, trançados bem rentes à cabeça. As mulheres podem dividir os cabelos em uma porção de trancinhas, pendentes ou presas, formando penteados altos que lembram trabalho de filigrama. Outras dividem os cabelos em vários coques ou em pequenos rabos de cavalos, curtos e armados. Os cabelos são tratados com cremes amaciantes, tinturas e fixadores. Também pode ser enfeitados com contas, búzios e fitas. Um beijo, obrigada pelo convite, professora Solange, e vocês curtam e compartilhem essa ideia. Um beijo! Menina pretinha, exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha. Menina pretinha, exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha. Devolva minhas bonecas, quero brincar com elas. Minhas bonecas preto que fizeram com elas. Vou me divertir enquanto eu sou pequena. Barbie é legal, mas eu prefiro a máquina africana. Com a história do griot, sou negra e tenho orgulho da minha cor africana. Com a história do griot, sou negra e tenho orgulho da minha cor. Menina pretinha, exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha. O meu cabelo é chapado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, esta é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Cabelo é chapado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, esta é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Menina pretinha, exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha. Menina pretinha, exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha. Devolva minhas bonecas, quero brincar com elas. Minhas bonecas preto que fizeram com elas. Vou me divertir enquanto eu sou pequena. Barbie é legal, mas eu prefiro a máquina africana. Com a história do griot, sou negra e tenho orgulho da minha cor africana. Com a história do griot, sou negra e tenho orgulho da minha cor. Menina pretinha, exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha. O meu cabelo é chapado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, esta é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Cabelo é chapado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, esta é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência.